Sejam bem-vindos a essa jornada do coração bem nutrido. Nós vamos começar com um vídeo explicativo sobre diversas questões que envolvem a nossa saúde, a espiritualidade, perdão, gratidão, compaixão, assim como dinâmicas do comer com atenção plena, o Mindful Eating. E todas as receitas saborosíssimas com ingredientes especiais e muito cuidado para a sua saúde, para o seu planejamento no dia a dia da sua rotina alimentar. Depois, nós vamos também explorar, além desses vídeos, as receitas e, por último, uma live especial com uma paciente minha que aceitou o convite para a gente conversar mais sobre essa experiência e sobre esse dia a dia de rotina alimentar. Você já tentou fazer algum tipo de dieta restritiva para controlar a sua glicemia, para melhorar o perfil do seu colesterol, do seu exame de sangue? Você já percebeu o quão difícil muitas vezes é seguir uma dieta rígida, restritiva, com 1001 proibições? Nós precisamos, sim, ter cuidados com relação à nossa saúde e isso faz grande diferença com relação às frações do nosso exame de sangue, a prevenção de doenças e o tratamento também. Você já parou para pensar que se nós trabalharmos para identificar a raiz da questão no seu hábito alimentar, a verdadeira raiz do problema, a sua alimentação pode mudar significativamente para um perfil de saúde melhor, uma estratégia alimentar individualizada para que você saiba como se alimentar e tenha autonomia para conduzir a sua alimentação. Assim como inúmeros mitos existem sendo divulgados por aí nas mídias sociais, dizendo o quão é bom talvez aquela água com limão ou a água de berinjela, ou o ovo que pode ou não pode, diversas dúvidas surgem. O que eu realmente posso comer? É muito comum aquela lista de proibidos. Não coma manteiga, não coma margarina, não coma farinha de trigo branca, não coma açúcar. Use adoçante, qual tipo de adoçante? Quantas dúvidas surgem com relação aos ingredientes que você utiliza no preparo das refeições e a cada tipo de alimento que você consome no seu dia a dia. Quando nós correlacionamos a uma árvore, literalmente a questão da raiz do problema, muitas vezes uma árvore bem formada não dá mais frutos, porque a raiz precisa ser bem nutrida, ela precisa de minerais e de um solo bem estruturado para que ela consiga gerar frutos. Ela precisa dessa raiz bem nutrida para não só gerar frutos, mas se estabelecer ali resistente às tempestades, para gerar não só frutos, mas também florir e se conservar com um bom estado de saúde. A nossa saúde se assemelha à da árvore. Quando nós trazemos consciência, nós conseguimos identificar situações no nosso dia a dia, na nossa rotina alimentar, desde o momento que a gente acorda até o momento de ir dormir. Se trabalharmos a gratidão do alimento de cada dia e procurarmos organizar essa alimentação para oferecer aquilo que o seu corpo realmente precisa, o nosso foco passa a ser positivo naquilo que o meu corpo precisa diariamente, muito mais do que o enfoque no proibido, no negativo, naquilo que eu não posso comer. Muitas vezes já se sabe o que é importante cuidar com relação à alimentação, daquilo que é proibido, daquilo que se deve evitar o consumo. Mas apesar dessas restrições, apesar de se saber aquilo que deve ser evitado, surgem as dúvidas daquilo que deve ser consumido, daquilo que é permitido consumir e que deve ser consumido todos os dias. No nosso cotidiano, com relação ao hábito alimentar, nós temos diversos tipos de fome para se identificar, são 8 tipos de fome. Nós temos fome e vontade de comer, nós temos níveis de fome antes de realizar a refeição,
Isso pode ser muito bem identificado através de estratégias quando a gente fala qual é o seu nível, qual é o seu real nível de fome antes de realizar essa refeição, qual que é o seu real nível de saciedade de 0 a 10 ao finalizar a refeição, como que você se sente? Quando nós identificamos essas circunstâncias, nós conseguimos trazer a atenção plena e identificar quando é fome, quando é vontade de comer, identificar como está o meu apetite e o meu hábito alimentar, como está distribuído ao longo do dia, quantas refeições eu realmente faço. E aí quando a gente vai aprofundando até como eu combino os grupos de nutrientes ao longo da minha alimentação. Essas percepções são muito importantes e nós podemos trabalhar e organizar isso através de algumas identificações do Mindful Eating, que é esse comer com atenção plena. Esse é um convite que eu faço a vocês para que tragam essas percepções para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Quando identificamos então a raiz do problema, nós conseguimos elaborar estratégias diferentes para trazer soluções para o dia a dia. É muito comum nós irmos em busca de soluções e aquela esperança de resolver alguma situação com relação à minha saúde, mas continuamos todos os dias fazendo a mesma coisa, ou tentando estratégias frustradas de que são estratégias restritivas que não funcionam por muito tempo. O nosso trabalho, o meu propósito é construir com você essa rotina alimentar, essa organização, achar a raiz do problema, porque todos nós, seres humanos, buscamos por felicidade. E a felicidade é o que nos motiva a viver. E quando nós conseguimos, um passo de cada vez, construir estratégias que realmente funcionem para a nossa saúde, sem necessariamente focar somente naquilo que é negativo e proibido, nós conseguimos sim um caminho diferente, um caminho do equilíbrio, um caminho de organização e planejamento. Quando eu me planejo, eu chego mais rápido, eu conquisto mais rápido os meus objetivos. Este caminho, em busca de um bom planejamento, uma boa organização e conquista do equilíbrio, nos traz a autonomia, a confiança. E eu começo a trabalhar também, por incrível que pareça, com a minha saúde mental. Você já parou para pensar o quanto a espiritualidade está correlacionada com a sua saúde, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças, no controle da glicemia, no auxílio para a manutenção de uma boa saúde do seu colesterol? Não porque tem uma correlação direta, um impacto isolado, direto de uma situação de estresse com relação a esses episódios. Nós sabemos de circunstâncias fulminantes, como o infarto agudo do miocárdio, um infarto fulminante, que foi uma situação de pico, uma situação muito abrupta, que isso pode acontecer e pode impactar tanto com relação à saúde cardiovascular quanto à glicemia, mas no cotidiano geral, a nossa saúde, ela depende de fatores que são diversos, ela é multifatorial. Nós temos uma correlação da qualidade do nosso sono, com a nossa alimentação, com o quanto eu me movimento, se eu pratico atividade física ou se eu sou sedentário, com relação aos meus check-ups e acompanhamentos, clínicos, exames de sangue, visitas ao médico, consultas para investigar como está o seu estado de saúde e diversos outros check-ups necessários, como ultrassom de abdômen total, avaliar esse nível de gordura visceral, se existe ou não, e independente do quão alterados esses fatores possam se apresentar com relação à sua saúde, o seu nível de colesterol e a sua glicemia, esses cuidados com relação à sua alimentação, eles devem existir deveriam existir já mesmo antes, com uma boa estratégia alimentar. Então, seja para prevenção de doenças ou seja para o tratamento, nós estamos trazendo aqui uma abordagem que vai de encontro com a sua saúde. Se houver o quadro clínico já instalado, já houver alguma alteração,
Mais importante ainda, este convite, esta pausa, este momento para você olhar para si e começar a se perguntar: o que eu posso fazer de diferente para minha saúde? Como eu posso, daqui para frente, começar a me organizar melhor, entender melhor sobre essa rotina alimentar com segurança? Quando eu tenho segurança, quando eu tiro as minhas dúvidas, eu deixo de lado aquela frustração, aquela sensação de que tudo que eu faço não dá certo, eu não consigo cultivar uma rotina só de proibições por muito tempo. Ninguém vive de proibições, nem nós nutricionistas vivemos só de proibições. Todos nós gostamos de comer o bolo de aniversário, a pizza de fim de semana, e nós precisamos trazer essa boa distribuição de rotina alimentar. Com equilíbrio de frequência e quantidade, tudo pode ser melhor administrado, melhor planejado. Quando eu trago essa visão positiva para minha rotina de autonomia, eu começo a estruturar uma linha de raciocínio nova, desvinculada daquela frustração e culpa para comer, que tem tudo a ver com a nossa saúde mental e com a nossa espiritualidade. Quantas vezes, ao fazer uma refeição, principalmente de final de semana, de aniversários, de festas, eu tenho a tendência de falar: puxa, não deveria estar comendo nada disso. Nossa, estou estragando toda a minha dieta, estou estragando todo o meu tratamento. O meu médico vai brigar comigo, ou até pior, quantas vezes até mesmo eu escuto no consultório: a minha nutricionista vai puxar a minha orelha. Eles chegam às vezes no consultório, os pacientes: ah, eu cheguei aqui hoje, mas a senhora vai puxar minha orelha. Eu falo: senhora, não, né? Mas falam comigo: Mônica, você vai puxar minha orelha porque eu não me alimentei bem essa semana. Não existe puxão de orelha, nem muito menos de mim para o paciente, e nem deve existir de você consigo mesmo. Nós precisamos trabalhar um enfrentamento positivo mediante os nossos pensamentos do nosso dia a dia e mediante a nossa alimentação. Então, por isso a gente precisa explorar a espiritualidade dentro daquilo que envolve o nosso comportamento alimentar, o nosso comportamento do dia a dia. As situações de estresse surgem todos os dias. Nós todos vivemos circunstâncias de estresse, desde a época do pré-histórico, seja com relação às condições climáticas, seja com relação a encontrar alimento ou não, como era antigamente. No nosso cotidiano atual mudou bastante o cenário. Nós temos os boletos de cada dia, nós temos os enfrentamentos de trânsito, de circunstâncias que fogem do nosso planejado ao longo da nossa agenda. E quando nós temos o enfrentamento negativo, nós estamos reforçando pensamentos que nos levam a mais estresse, a mais decepção, a alterações de humor, a sensação de frustração, de culpa, de decepção. Se nós começarmos a trabalhar a partir de uma coisa simples, que é o nosso hábito alimentar, mudar um pouco essa chave, transformar e elaborar pensamentos que estão num caminho repetitivo de enfrentamento negativo, transformando para um enfrentamento positivo de que eu consigo me alimentar melhor, de autonomia para comer, sem frustrações, sabendo que todas as vezes que a gente aprende algo novo, quando nós estamos construindo um aprendizado novo, é um processo. Assim como aprender a andar de bicicleta. Se eu sei que eu quero aprender a andar de bicicleta e me coloco esse propósito de praticar, eu sei que em algum momento eu vou cair, até porque eu ainda estou aprendendo. E nem por isso, ali na nossa infância, muitas vezes, a gente não desiste de aprender a andar de bicicleta porque caiu 1, 2 ou 3 vezes. Todo o processo de aprendizado, ele é passível do erro. O erro pode acontecer. E eu não preciso me culpar e me martirizar por isso. Quando eu me acolho e recebo de que
esse erro faz parte do meu aprendizado e continuo perseverando nessa construção, nessa elaboração de rotina nova. As pesquisas científicas demonstram que nós levamos de 15 a 21 dias para começar a ter essa rotina melhor estruturada, concretizada no meu dia a dia. Os primeiros 15, 21 dias vão haver falhas e tá tudo bem. Nós podemos construir este processo. Perseverando e organizando, planejando tudo isso, vai funcionar de uma maneira melhor, vai funcionar de uma maneira positiva para a sua saúde, para os seus pensamentos, para a sua espiritualidade, de uma maneira que você consiga também transformar os seus pensamentos para o enfrentamento positivo em outras circunstâncias da sua vida. Quando nós abordamos o tema da espiritualidade correlacionando ao seu cotidiano alimentar, pode parecer algo bem inovador, algo talvez até um pouco estranho. Na verdade, quando nós abordamos a espiritualidade, ela não tem correlação com nenhum tipo de religião em si. A espiritualidade, ela tem a ver com a prática do dia a dia, da gratidão, do perdão, do enfrentamento positivo mediante as circunstâncias de estresse e contratempos que nós vivenciamos no nosso dia a dia, ao longo de nossas vidas. Coisas que, talvez, experiências que já vivemos lá atrás e que continuamos, às vezes, até carregando como um fardo no momento presente, ou aquela ansiedade extrema com relação ao futuro e o que possa vir a acontecer. A espiritualidade, então, são práticas, estratégias que nós podemos introduzir no nosso dia a dia para alimentar esse enfrentamento positivo, que vai, sim, com certeza, trazer benefícios para a nossa saúde. Se você tiver alguma religião, essa prática vem de encontro com a espiritualidade. Então, que cada um, sim, continue exercendo a sua fé, trabalhando a sua religião dentro, de suas crenças, as suas práticas, e a frequência com que se trabalha essa prática da religiosidade, da religião que se segue. Isso também, os estudos comprovam o quão é importante conservar e continuar com essa prática no dia a dia. Essa questão do enfrentamento positivo, esse trabalho da espiritualidade, os estudos demonstram, ainda estudos recentes, conseguem demonstrar o quão é importante o acolhimento, o autoacolhimento, a autogratidão, compaixão, autocompaixão e gratidão por si só. Você sabia que muitas vezes um abraço, mesmo que seja de você com você mesmo, se autoabraçar, pode sim contribuir para a redução de parâmetros inflamatórios na nossa corrente sanguínea? Assim como quem tem o carinho e o cuidado com algum pet, algum animal de estimação, e tem esse bichinho ali em casa para trazer carinho, para uma troca, de abraços e de amor no seu dia a dia. Os estudos mostram também que quando eu trabalho os meus níveis de estresse no dia a dia, o quão esses níveis de raiva estão impactando no meu dia a dia, isso pode sim contribuir para episódios de infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares, assim como níveis emocionais de explosão podem predispor o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Nós estamos aqui fazendo a correlação de questões e condições emocionais, mas que com certeza também estão vinculadas a um estilo de vida, a um hábito alimentar que podem sim favorecer cada vez mais o desenvolvimento dessas doenças. Em contrapartida, alguns estudos mostram a maior abertura, a disposição ao perdão estão correlacionadas ao maior equilíbrio da pressão arterial, prevenção e controle da pressão arterial saudável, então a prevenção da hipertensão e dos desarranjos dessa pressão arterial, assim como também prevenção de doenças cardiovasculares. Vejam só o quão é importante
eu trazer essas percepções para o meu dia a dia e passar a identificar o quanto eu posso talvez estar carregando coisas lá de trás ou já me projetando em situações futuras lá na frente e deixar de vivenciar o que é o nosso maior presente. O nome já diz, a palavra já diz, presente, o momento do agora, viver o momento presente. Essa é uma questão de prática, de exercícios que você pode explorar no seu dia a dia com a estratégia do mindfulness, do mindful eating, que é o que eu exploro aqui a partir da nossa alimentação, para que você consiga trazer a alegria e a sua felicidade para a circunstância atual, do seu momento presente e construir a cada dia novo uma abertura nova para a sua felicidade e para a sua saúde. O Mindful Eating nada mais é do que comer com atenção plena, o comer consciente. É um convite a comer sem distrações, aquela hora sagrada da refeição, se alimentar com gratidão, reconhecer de onde vêm esses alimentos, quais são os ingredientes, agradecer a quem preparou. É um momento de carinho, de autocuidado quando eu me alimento, quando eu nutro o meu corpo. Esse trabalho, esse processo de nutrição é um momento de autocuidado. Você já parou para pensar que comer é um ato de sobrevivência? É uma celebração da minha existência como ser humano? Então, nesse trabalho, nesse processo de aprendizado, de uma construção de um hábito alimentar saudável, o Mindful Eating é um grande aliado à nossa saúde. A estratégia de comer com atenção plena, ela pode ser muito gratificante por trazer conceitos como sem culpa, sem julgamento, sem rotular os alimentos, respeitando todos os aspectos que envolvem a nossa alimentação, o convívio social, o prazer em comer. Esses fatores não devem ser eliminados da nossa vida, do nosso cotidiano, e até mesmo entender o quanto a alimentação também faz diferença para a nossa saúde, mas não somente o tipo de alimento que eu consumo, assim como também o como eu como, a maneira como eu me alimento faz total diferença para a minha saúde. Para praticarmos melhor essa dinâmica do comer com atenção plena, o Mindful Eating, amanhã trago novidades com receitas especiais para praticarmos juntos. Vamos?